Oi, gente! Sejam bem-vindos! É o meu descanso. Sejam muito bem-vindos a essa live. Tô até emocionada aqui. Boa tarde, Sandra, Samara, seja bem-vinda. Alessandra. Gente, que emoção, viu? Tô parada já, né? Quantos meses aí que eu não faço live? Eu acredito que faz uns 3 meses que eu não entro aqui pra fazer live. Tanta coisa aconteceu nesses 3 meses. Oi, Vivi, Daphne, Daisy, Gabi, sejam muito bem-vindas. E, nossa, não é hora ainda de falar pra vocês, né? Tudo que aconteceu nesses 3 meses, mas eu tava aqui ensaiando pra entrar, né? Pra essa live e me passou um filme, né? Na minha cabeça e ouvindo essa música, né? Que essa música se chama Em Teus Braços, da Laura, né? A Laura que canta essa música. E o quanto Deus foi bondoso, né? Comigo em trazer essa medicina para minha vida, trazer a medicina germânica e me colocar em contato com tantas coisas importantes. E acho que se eu continuar falando aqui eu vou me emocionar hoje de verdade, porque hoje tá um dia bem emocionante aqui. Juro por Deus que eu tô emocionada aqui e com certeza vou chorar aqui na live várias vezes, mas eu acredito que tá tudo bem pra vocês também, né? Então eu tava lembrando, né, do quanto, lá do início, né, da história. Hoje a live vai ser sobre o que é a medicina germânica, né? Eu vou chamar a Lira pra estar comigo hoje aqui. Mas eu acabei relembrando a minha história de como eu encontrei, né, essa medicina, como ela chegou na minha vida. E eu sei que muitos de vocês estão aí também se encontrando hoje, né, com ela. E eu falo que encontrar essa medicina é encontrar um pouco de Deus, né, e trazer Deus para perto de ti. E por que eu chego aí depois de quase 15 anos, né, estudando essa medicina e tudo mais, por que eu chego a essa conclusão? Porque é algo divino de verdade, gente. Quem começa a estudar a medicina germânica, quem entende, quem começa a estudar a fundo, quem consegue perceber os mínimos detalhes ali, né, do corpo, de todo o funcionamento, vai entender que, na verdade, assim, tudo é tão perfeito, funcionando, né? É claro que nós, terapeutas, entramos quando a gente precisa intervir, né? Só que não é que a gente intervém na natureza, não se trata disso, mas sim a gente ajuda, né? Com pequenos ajustes a gente ajuda esse corpo a voltar à normalidade, a ir lá pro final do processo de cura, né? Então a gente vai dando algumas pitadas ali no corpo, onde a gente ajusta esse processo também. Mas eu falo, é tudo tão perfeito dentro da gente e tantas vezes a gente não consegue enxergar isso, né? Mesmo sendo terapeuta, mesmo estudando há tantos anos, tem muitas vezes roda na nossa cabeça coisas e pensamentos que nos levam a crer que tem algo de errado com a gente, que algo não tá certo e a gente acha que aquilo ou é maligno ou tá errado, né? Então, e aí a gente se volta para esse conhecimento, a gente se volta para a medicina germânica e a gente coloca a cabeça no lugar, né? A gente diz, não, tá tudo certo, meu corpo tá fazendo o melhor por mim. E aí você volta para tua consciência e você consegue aí realmente colocar a cabeça no lugar para transicionar nesse processo de cura, né? Então uma das coisas que
foram assim primordiais desse conhecimento na minha vida foi que me trouxe autonomia, independência, né? Eu fiquei anos e anos sem plano de saúde nenhum, né? Eu resgatei meu plano de saúde somente quando eu engravidei do Anthony, porque realmente precisava, né, em caso de emergência. Mas com essa medicina eu criei minha autonomia, a minha independência, né? E eu costumo ser assim em todas as áreas da minha vida, né? A Marina é assim, né? Então não é só com a medicina germânica, não se trata só do meu trabalho, mas eu costumo questionar, eu costumo ir atrás, eu costumo ir a fundo e não é porque alguém me falou que é assim que eu vou seguir, não, eu preciso entender. Preciso entender por que é assim, por que tá funcionando dessa forma. E foi assim que eu cheguei e conheci, né, a medicina germânica. Então, é algo que eu também aconselho vocês a fazerem, né? Vão atrás, vão a fundo e questionem o sistema. Hoje nós somos criados, né, desde pequenininha para uma obediência do sistema, né, para ficar dentro desse sistema, e a gente tem que obedecer o sistema. E quando você começa a quebrar as regras, né, desse sistema, quando você começa a questionar o sistema passa a não gostar mais de você, é isso que acontece, não é mesmo? E de todos os desafios desses 15 anos que a gente já passou, sim, tem sido desafiador, porque a medicina germânica às vezes questiona também o sistema, né? Então, você que está aqui assistindo, né? Se você acha que muitas coisas acontecem e não estão certas nesse sistema, né? Aqui a gente puxa aí a indústria farmacêutica, a criação de doenças, né? Todos os dias doenças novas, todos os dias medicamentos em excesso sendo usados, né? Excessos de exames, excessos de intervenções nas pessoas dando a própria vida, né? Para colocar aí dinheiro no bolso das pessoas. Isso ocorre, a gente sabe, né? Não sou eu, Marina, que disse isso está estampado em qualquer lugar aí que você procura, né? Então, a gente está aqui para uma nova era de pessoas que questionam isso, né? Poxa, mas será que tá certo? Será que é o correto hoje, né? A gente seguir por esses caminhos? Então, há 14 anos a gente vem estudando, a gente vem praticando e a gente vem construindo uma nova história, né? E eu sempre falo que o próximo passo não sou eu que controlo, né, o que vai acontecer no próximo passo ou os caminhos que a gente vai seguir, mas a gente vai fazer a nossa parte até onde for permitido, né? E vocês que estão comigo aqui, muitos aí há 14 anos, muitos chegaram depois, há 8 anos, depois que a gente entrou no digital. Eu sei que vocês também lutam por essa causa, né? Por trazer mais saúde para as pessoas, por promover mais a autocura. Então a gente sabe que a autocura, ela acontece. Você crendo, você não crendo, a autocura acontece, né? Quando a gente tá gripado, a gripe, ela é capaz de ir embora sem medicação. Ela é capaz de ir embora com muito repouso, né? Ela requer tempo de cura. Então, assim é a autocura para todos os processos. Só que muitas vezes te ensinaram que não, que você não conseguiria a sua própria autocura ou seria difícil as pessoas se autocurarem, como se a gente sempre precisasse de algo a mais, sempre precisa de uma pessoa, sempre precisa de algo pra gente tomar, né? E na verdade não é assim. O nosso corpo funciona com muita independência, né? Então, Deus criou tudo e nós fomos evoluindo, porque a medicina germânica também estuda isso, né? Como as coisas tiveram que evoluir, os órgãos, todas as partes do corpo, para entrar numa simbiose, para trabalhar junto, para te ajudar.
Então, há milhões de anos, o teu corpo está trabalhando para você, né? Tá trabalhando para que você consiga se autocurar, para que você acredite na tua autocura. Às vezes só precisa acreditar, né? A gente só precisa quebrar alguns paradigmas dentro da gente de que a gente não é capaz. Então, sabe aquela história que as mulheres não sabem parir? Que precisa precisa de alguém ajudando a mulher a parir, né? E não que a gente não precise de ajuda, claro que a gente precisa, assim como nós, terapeutas, ajudamos muitas pessoas. Mas a mulher por si só é um mecanismo natural. Você gerar um filho, você ganhar esse filho sair dentro de você é um mecanismo natural. Então, por que a gente, em certos momentos, deixou de acreditar nisso? Por que colocaram aí e te ensinaram que não, que a tua saúde não se trata de você cuidar da tua saúde, é outra pessoa que cuida da tua saúde, né? E o Dr. Hammer sempre deixou isso muito claro, o quanto as pessoas são responsáveis, né? O quanto você é responsável pela tua própria saúde, pela tua própria autocura. O quanto nós profissionais precisamos passar esse conhecimento para as pessoas, né? Porque medicina germânica também é isso. Profissionais que estão sendo capacitados para devolver o conhecimento para as pessoas, porque as pessoas já têm esse conhecimento dentro delas. Então, o que a gente faz hoje em dia? A gente devolve, a gente relembra as pessoas de quem elas são. Porque as pessoas são capazes da autocura. A mulher é capaz de parir, né? As pessoas conseguem se autocurar, gente. E isso é a coisa mais normal do mundo, né? Só que depois aí de muitos anos escutando o contrário, a gente perdeu esse conhecimento. E a medicina germânica traz isso de volta, né? A medicina germânica traz isso de volta. Então, a nossa luta é essa hoje, né? Resgatar toda essa natureza que tem dentro de ti, o conhecimento, a sabedoria da natureza, para que você se auto-aplique e também ajude os teus pacientes, né? Que você devolva esse conhecimento para o teu paciente, que você chegue e fale, olha, isso aqui você consegue, né? E às vezes, gente, se tratam de doenças que a própria medicina tradicional fala que não tem cura, mas que a gente vê casos, né, de pessoas já conseguindo sua cura. As pessoas, quantas vezes você abre ali o Google e tem, né, fulano pela primeira vez se curou de tal coisa, né, e coisas que eram impossíveis até então. Então, gente, é muito importante a gente resgatar essa consciência de que sim, temos tudo, né? Temos tudo para nos curar e a gente precisa entender mais como funciona o corpo, como a natureza age dentro da gente para a gente conseguir ajudar essas pessoas também, tá? E eu vou relembrar um pouquinho aqui, né? Escutando a música e tudo mais, eu acabei lembrando muito da minha história, como eu entrei em contato com essa medicina, e foram exatamente há 14 anos atrás, né? Eu estava estudando fisioterapia, só que eu tinha dentro de mim algo que me dizia que existia uma relação mente-corpo. E eu não sabia muito dessa ligação de doenças, emoções, não tinha teoria, não tinha livro que falasse sobre isso. Mas eu tinha dentro de mim que isso já acontecia. Era algo assim que me despertava uma curiosidade, era algo que eu queria me aprofundar, mas eu não sabia como. Aí eu resolvi que eu queria fazer o meu TCC na área, né, do quanto a depressão influenciava na postura das pessoas, né? Só que eu não encontrava nenhum material que falasse sobre isso. Né? Então, há 14 anos atrás não tinha exatamente nada, né? Muito pior que hoje. Hoje temos poucas coisas também,
Mas a 14 anos era muito pouco que tinha e eu não encontrava. Por exemplo, na biblioteca da faculdade não tinha nada, né? E aí, olhando para minha história, né, eu me formei não, ali no último ano de faculdade, eu comecei a pensar o que eu vou fazer, né? Eu vou me formar e vou me especializar no quê? E na época eu queria muito fazer reumatologia aqui em São Paulo, que eu tava em Cascavel, no Paraná, e eu comecei a pensar em reumatologia em São Paulo, mas não pensando no meu propósito, pensando no que tinha naquela época, o que fazia falta no mercado. Então, pensando no quê? No que eu iria me dar bem, ou o que faltava de profissionais no mercado, e eu achava que eu gostava daquilo e era algo diferente que as pessoas nunca faziam, né? E faltava profissionais. Mas não tinha nada a ver comigo, não tinha nada a ver comigo, reumatologia. E aí eu comecei a olhar mais pra minha história, né? Eu comecei a me perguntar, tá, mas então, quem sou eu, né? O que eu fiz até agora? Quais foram os meus desafios até aqui? E aí eu comecei a pensar que eu vivia, né, em psiquiatras, psicólogas desde pequenininha. Eu gostava muito de dar conselhos para as pessoas. Eu gostava muito de ouvir pessoas, né? Eu sempre era aquela que eu gostava de fazer ajuda humanitária, assim. Eu pegava as pessoas mais pobres e eu dava algum presente, ou eu me aproximava para ouvir o que ela estava passando, como eu podia ajudar essa pessoa. Tanto que na faculdade eu sempre me aproximava dos grupos que eram mais... Eu tinha amigas de todos os tipos, né, na nossa turma. Então, por exemplo, tinha aquelas amigas que tinham mais condições financeiras, tinha aquelas amigas que não podiam nem ir para casa. Eu lembro que elas visitavam os familiares assim a cada 2 anos porque não tinham dinheiro para ir para casa. E adivinha com quem que eu estava? Onde eu me aproximava? Dessas pessoas que realmente estavam passando ali desafios na vida. Então eu gostava já de ir, de ajudar. Era como se algo conectasse, né? Eu tinha dores dentro de mim que conectavam com essas pessoas também. Mas assim, sempre com essa ajuda, sempre de ajudar as pessoas. E aí eu comecei a olhar para tudo isso e comecei a me perguntar, né? Então, o que eu tenho que fazer da minha vida, né? A partir do que eu era. E aí que entrou, né, a microfisioterapia na minha vida, que foi a minha primeira especialização, que unia também, né, trabalhava essa questão de mente e corpo. A microfisioterapia, que era só para fisioterapeutas, né? Trabalhei anos com a micro, mas foi através da micro que eu encontrei a medicina germânica. Então foi aí que eu me deparei com o primeiro livro do Dr. Hammer, depois foi aparecendo outros livros, e cada livro que chegava eu devorava. Só que era engraçado, um monte de técnicas, um monte de coisa aparecia na minha vida, né? Tanto que durante 7 anos depois eu me envolvi com várias técnicas. Eu tive uma empresa, né, de cursos, porque eu não tinha dinheiro para fazer esses cursos, então eu trazia esses cursos de fora para ter a minha formação, e eu me vi assim conectada com grandes mestres, né? E isso foi ótimo porque hoje tudo que eu sou é por causa desses mestres, né? Tudo que eu aprendi foi por causa deles. Então, era muitos cursos que eu era envolvida ali, e do lado, sempre sendo o braço direito de grandes mestres, né? E quem acompanha mestres sabe que, nossa, você tá ali do lado deles, você aprende muita coisa, né? E foi assim para grandes mestres da medicina germânica também, né? Então, a partir do momento que eu vi que eu amava a medicina germânica, eu comecei a trazer os cursos para o Brasil. Falei, poxa, eu quero fazer a minha formação, eu preciso fazer. E eu não tinha dinheiro na época, né? Meus pais estavam endividados, não podiam me ajudar, e eu tinha que dar um jeito para fazer as minhas formações. E foi aí que eu busquei Itziar Urubi, né, lá na Espanha, trouxe para o Brasil,
Inclusive, ela já estava vindo, ela ia vir para um curso em Florianópolis na época. Eu falei, não, vem para Cascavel também, nós queremos você aqui. E depois de Cascavel a gente foi para São Paulo, rodou o Brasil inteiro, né? Fomos para Goiânia, fomos para Sinop, no Mato Grosso. Então, assim, aí a coisa andou, né? Enquanto isso, eu atendia pacientes e participava dos cursos, né, junto com esses grandes mestres. Até que chegou um momento que a vida, né, bateu na minha porta e disse, opa, você vai dar um passo a mais, né? Foi quando Itziar Orubi começou a adoecer. A minha mestra, né, ela tinha mais de 30 anos aí de prática da medicina germânica. Itziar começou a adoecer, me certificou como difusora, né, eu e mais 2 espanhóis dessa medicina, e cá estou, né? Então, lá em 2016, fiz o meu primeiro curso como professora, foi um grande desafio, e hoje já está somando aí praticamente 8 anos, né? Eu tô no meu 8º ano aí, levando esse conhecimento para as pessoas, e eu falo que eu aprendo com medicina germânica todos os dias, né? Apesar de já ter estudado bastante com diversos mestres e tudo mais, mesmo assim eu continuo aprendendo. Por quê? Porque medicina germânica não é em um dia que você vai aprender, apesar de você se apaixonar já no primeiro dia que você começa a estudar, né? Porque aquilo tem um sentido muito lógico para você, você vai ver, quem começa a estudar tem um sentido muito lógico e faz parte já, é algo que conecta com o que você tem dentro. Então não é difícil de se apaixonar por medicina germânica, ao mesmo tempo que ela te ensina todos os dias. Por quê? Porque é nas vivências, é na prática que você aprende a medicina germânica. Então eu continuo aprendendo até hoje, né? Então relembrei um pouquinho da minha história para a gente entrar aí no tema do que é, né? O que é a medicina germânica. Se você tá gostando, gente, manda coração, compartilha a live, chama mais pessoas aqui, porque hoje estou bem empolgada. Eu vou chamar a Lira daqui a pouco para estar aqui com a gente, né? E compartilha, tá? Chama as pessoas para estar aqui com a gente, porque realmente é importante, é muito importante. Gente, e assim, falando da Lira, né? Lira hoje é meu braço direito dentro da empresa, está comigo aí há mais ou menos 4 anos, se não mais. Ela vai poder contar um pouquinho da história, né, dela também. Ela estará conosco na imersão que vai acontecer no dia 8 de junho, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas terá uma imersão das leis biológicas. A gente vai falar também sobre as leis biológicas aqui hoje, mas a gente decidiu fazer essa imersão online, né? Então, se você não fez a sua inscrição, dá para fazer ainda, tá? Gente, vou chamar a Lira pra gente introduzir então, né, em todo esse tema do que é a medicina germânica. A gente vai falar o que é e o que não é, porque é muito importante vocês entenderem o que não é medicina germânica também, tá? Vamos falar das 5 leis, vamos falar pra quem é, porque não é, a medicina germânica não é pra todo mundo. Eu falo que é pra todo mundo, porque todo mundo deveria saber, mas não é pra todo mundo. Tá? Então a gente vai falar exatamente para quem é. E aí talvez você se identifique com isso, tá? E a gente vai falar também um pouquinho sobre o que são as doenças na visão da medicina germânica, ok? Então vamos lá. Lira, você está aí? Vamos ver se vai dar certo aqui para Lira entrar, gente. Acho que a câmera tá virada ali. Aí, Aí, tudo bem? tudo
certo, e vocês? Tudo. Me ouvindo certinho? Sim, tô te ouvindo. Eu até vou baixar o Sem meu eco, aqui sem pra não nada? dar, pra não dar eco, Tá. tá? Gente, tudo certo? Vocês estão nos ouvindo? Acredito que sim, né? Sim. Nossa, minha tela tá tudo misturada aqui. Mas, enfim, Pronto. ok. Estão ouvindo, eu sim, Então estou. vamos lá, Vai. Lirra. Antes da gente falar, né, sobre o que é a medicina germânica, conta pra gente como que foi a tua descoberta, né? Como que tu chegou na medicina germânica também? Eu acabei de relembrar, né, a minha história, mas traz um pouquinho aí da tua história também para o pessoal entender melhor. Tá, vamos lá. Eu conheci a medicina germânica em 2015, eu acho, 2015, 2014. Eu estava na faculdade ainda. E na época da faculdade eu fiz biomedicina, eu comecei a atender pacientes com acupuntura. E daí eu comecei a atender, minha primeira paciente foi minha mãe, e minha vida começou a mudar, assim, sabe? Eu comecei com bastante sensibilidade, bastante. Eu não sabia lidar com muitas coisas que estavam acontecendo na minha vida naquela época, e eu busquei por terapia. E foi justamente na terapia, né? Fiz ali várias sessões de terapia, e o terapeuta falou: Você já ouviu falar de medicina germânica? E daí eu falei: Não, o que é isso? Daí ele falou: Então, vai ter um curso lá em Cascavel que a Marina Bernardi está promovendo, que ela vai trazer um professor de fora e vai ter esse curso e lá ele vai falar das leis biológicas. Ele me falou brevemente, né, o que era ali, me apresentou o site, né, com todas as informações ali da medicina germânica, as leis biológicas e tudo mais. Eu falei: Meu Deus, isso daqui é demais! Porque desde sempre, desde pequenininha, já estava conversando com a minha mãe esses dias. Eu perguntei para ela, falei: Mamãe, eu ficava muito doente. Quando eu ficava doente, o que que você fazia? Minha mãe sempre me tratou com chá, com colo, né, com trazer para perto, sempre muito de forma natural. Então, essa coisa de se curar naturalmente, ter uma nova visão em relação às doenças, isso sempre fez muito sentido para mim. E quando eu conheci ali a medicina germânica, falei: Meu Deus, isso que é isso que faltava na minha vida. E eu vi o quão precisa era a medicina germânica. Então, tanto para eu entender os processos que aconteciam no meu corpo, quanto para eu agregar na minha prática como terapeuta. E assim como a Marina, né, você fez ali vários cursos, várias formações, várias técnicas, né? Eu também aprendi várias técnicas. Fiquei ali um bom período da minha vida procurando novas terapias, novas coisas, tentando encontrar algo que realmente fizesse sentido, algo que realmente tocasse meu coração e eu falasse: é isso que eu vou seguir para minha vida, né? E quando eu conheci a medicina germânica, eu não comecei aplicando nos pacientes, porque, igual a Marina falou, não é da noite para o dia que a gente aprende, né? Eu lembro que eu participei daquele curso, acho que foi uma semana de curso, foram 3 dias, acho que o básico, e depois mais 3 dias a parte avançada, né? E a gente foi uma imersão mesmo, né? E aquele conhecimento revolucionou assim a minha cabeça. Claro que vários termos, muita coisa para absorver de uma vez, né? Mas uma coisa era certa, aquela medicina ela era muito especial. E, e então eu comecei ali a atender, continuei, né, os atendimentos com a acupuntura e eu falei: eu preciso dar um jeito de unir esses atendimentos, unir esses conhecimentos. E eu comecei a aplicar a medicina germânica com muita sutileza ali para explicar para o paciente o que estava acontecendo com ele, fazendo essas correlações, né? Porque com a acupuntura, gente, na acupuntura a gente trabalha ali os 5 elementos, na medicina germânica 5 leis biológicas, né? E esses 5 elementos era muito complicado para eu explicar para o paciente o que estava acontecendo com a vida dele, né? No corpo dele, ali, fazendo uma correlação. Então, por exemplo, uma enxaqueca. Como é que eu explicar para o paciente que aquela enxaqueca que ele estava tendo vinha lá de um vento no fígado que subiu, que dissociou o indo, e era impossível essa linguagem, né? E eu comecei a observar a linguagem da medicina germânica, que era muito mais simples, muito mais precisa, muito mais certeira. E eu falei: caramba, é aí que eu vou unir as duas.
Então eu comecei a usar, né, toda a trajetória ali, inclusive toda a anamnese, a investigação do que estava acontecendo na vida daquele paciente, né? Porque assim como na medicina germânica, na acupuntura a gente não separa mente e corpo. A gente trabalha o todo, a gente trabalha o ser e não o ter a doença, né? Então, olhando, eu consegui casar as duas justamente por isso, porque as duas tratavam o ser de uma forma integral, né? E era muito mais fácil eu chegar num diagnóstico ali, né? O que estava acontecendo com aquele paciente? Por o que aconteceu na vida dele que fez com que o corpo dele respondesse daquela forma, né? Então ficou muito mais fácil fazer isso com a germânica. Então eu comecei ali fazer essa anamnese, né? Quando começaram os sintomas, o que aconteceu na sua vida? E começar a correlacionar com os conflitos. E foi muito mágico essa união, porque eu conseguia correlacionar com o que tinha acontecido, eu conseguia explicar para o paciente o que estava acontecendo com o corpo dele, qual tecido que estava afetado, por que estava ali, e principalmente qual fase que ele estava. Se ele ainda estava vivenciando aquele problema ou se ele já estava numa fase de resolução que o corpo dele já tinha entrado nesse processo de autocura, né? E com isso, eu conseguia também, igual a Marina falou lá no comecinho, né? Dar a responsabilidade para o paciente do que está acontecendo, né? E não jogar totalmente para mim a resolução da vida dele 100%, né? Em cima do terapeuta. Então, a gente dividia essa responsabilidade. Eu mostrava para ele, falou, olha, você tem controle, você pode resolver ali a situação que fez com que seu corpo respondesse dessa forma. Eu estou aqui para te ajudar, para melhorar as condições do seu corpo, mas também você precisa fazer a sua parte. E aquilo fez muito sentido. Demais, demais, demais. E eu fui estudando a medicina germânica, pouquinho, e até que um belo dia eu tive um diagnóstico, que eu estava com um tumor na mama. Eu passei por uma situação impactante na minha vida, né? Tive uma perda significativa na minha vida, e depois disso, meu corpo desenvolveu um tumor. E quando eu recebi o diagnóstico, né, por ter ali o conhecimento base da medicina germânica, aquilo me trouxe uma tranquilidade de receber um diagnóstico e de eu conseguir entender o que estava acontecendo na minha vida. Eu falei, opa, pera lá, se meu corpo está respondendo assim, o que aconteceu? Eu fui olhar o que tinha acontecido, né? E eu havia passado por uma perda e depois disso o corpo respondeu. E aí foi minha prova de fogo. Foi quando eu realmente testei a medicina germânica em mim, assim, falei, é agora ou eu acredito nisso ou não. E eu falei, se eu não seguir esse caminho, eu vou ser uma fraude. Porque eu falo para os meus pacientes olharem para os conflitos dele. E como que eu vou falar para um paciente olhar para o conflito dele, sendo que eu não olho para o meu conflito? Né? Enfim, eu fiquei em parafuso ali uns dias, né? Entrei numa crise de identidade ali do que fazer, para onde seguir, qual caminho seguir, né? Qual terapia realmente fazer. Mas eu falei, não. E nada é por acaso. Então, eu sempre pedi, né, a Deus para que me guiasse, para que me conduzisse, né? Tem aquela oração do Santo Anjo, né? Sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Essas 4 frases sempre foram muito direcionadas na minha vida. Todas as vezes que eu rezava isso, eu rezo isso todas as noites, eu sempre pedi essa condução, né? E tanto na questão mental, profissional, do meu corpo, espiritual, enfim, tudo. E eu sei que nesse momento eu fui conduzida, né, para esse caminho, para que eu tomasse que eu tivesse essa escolha, né, desse momento desafiador na minha vida, que talvez um dos mais desafiadores, né, quando a gente recebe ali um diagnóstico, não é fácil você lidar com tudo aquilo, não é para todo mundo que eu poderia contar, não era para todo mundo que eu poderia compartilhar sobre isso, né? Então, foi a minha prova de fogo. E eu testei a medicina germânica em mim. E quando eu entendi qual era o conflito, né? Fui lá, peguei os livros de novo, as aulas, fui estudar. E eu falei, ok, meu corpo está reagindo por essa perda. Então, como que eu posso resolver essa perda? Fui lá, resolvi o conflito. Tempos depois, fui fazer lá o exame de acompanhamento no mesmo lugar, na mesma médica, e não tinha mais nada. Então,
eu falei, uau, essa medicina realmente funciona. Ela é muito poderosa. E assim foi. Esse foi uma das primeiras coisas que eu realmente apliquei a medicina germânica. Assim, foi minha primeira aplicação com muita consciência, né? E dali para frente eu comecei a observar todas as outras coisas que aconteciam no meu corpo, né? Enfim, eu sempre prestei muita atenção nos meus sintomas e, e cada vez que a gente presta atenção na gente, a gente consegue fazer essa correlação, consegue entender o que está acontecendo. Isso traz tranquilidade para a gente poder passar por todo o processo, porque está doendo. Né? A nossa tendência é justamente a gente achar que meu corpo tá fazendo alguma coisa de errado, não tá certo isso daqui, tenho que, sei lá, arrancar um pedaço, enfim, né? A gente acaba entrando em pânico, né? Muitas vezes. E a medicina germânica, ela me trouxe essa calma de olhar para os processos, espera lá, meu corpo é capaz de se autocurar, ele já curou uma vez, por que não agora, né? Então, a prova de que o nosso corpo ele é autocurável, por exemplo, quando a gente faz um corte, se você passa alguma coisa, se você costura, se você toma um remédio, ele vai cicatrizar independente de qualquer coisa, né? Mesmo que você não costure, mesmo que você não tome um remédio, mesmo que você não faça nada, ele vai cicatrizar, né? Então o nosso corpo ele foi feito para isso. E não faz o menor sentido a natureza agir contra o nosso próprio corpo, né? Se a natureza faz de tudo, que a gente sobreviva, que a gente se adapte, que a gente evolua, cresça e perpetue a espécie, por que a natureza ia fazer algo para nos prejudicar? Né? Então, partindo desse princípio, não faz o menor sentido o corpo desenvolver algo para te prejudicar. Né? Então, essa clareza sempre ficou muito na minha cabeça e fez com que também eu olhasse para os meus processos, tanto os meus e hoje os dos meus pacientes, né? O que está acontecendo no seu corpo não está ali para te prejudicar, está para te ajudar a enfrentar alguma coisa. Vamos olhar o que aconteceu, né? Então, a medicina germânica, ela foi assim a virada de chave. Sabe aquela coisa de pensar fora da caixa? É exatamente, a medicina germânica, ela traz isso, né? Muito pra gente. A gente pensa fora da caixa o tempo todo. E isso é muito maravilhoso, porque a gente tem a nossa responsabilidade de olhar para os nossos processos, a responsabilidade com a nossa vida, com as nossas situações. E muitas vezes esses conflitos que a gente tem, né, situações na nossa vida, acabam envolvendo outras pessoas. E quando a gente tem essa oportunidade de olhar para o que aconteceu, a gente tem a oportunidade também de fortalecer os nossos relacionamentos com outras pessoas, de nos desenvolvermos como pessoas, o desenvolvimento pessoal, né? Então, ela é uma medicina de muita evolução, não só da própria medicina, mas também uma evolução pessoal, do desenvolvimento pessoal mesmo, né? Então, a medicina germânica, para mim, é uma das coisas que mais faz sentido e casa muito bem com tudo que eu sempre busquei, né? Da forma que meus pais sempre me trataram, sempre cuidaram de mim em casos de enfermidades, né? E a medicina germânica ela é muito especial, faz parte da minha vida e eu sou 100% ali em medicina germânica, porque é o que faz sentido, é o que toca meu coração, né? Então, e eu amo essa medicina e amo falar sobre ela, né? E o sonho de Dr. Hammer era justamente que muitas pessoas, que a humanidade tivesse o conhecimento, justamente para isso, para que as pessoas pudessem se autocurar, pudessem olhar para o que está acontecendo para o corpo dela. Tem casos que a gente não consegue resolver nossos problemas sozinho. Sim, a gente precisa de ajuda, né? Então a gente busca terapeutas, busca profissionais, busca os nossos amigos, enfim, para conversar, para aliviar aquela dor, né? Mas com um novo olhar, com uma tranquilidade, com esperança, né? Hoje acho que é o que a gente perdeu ali foi a nossa esperança na vida, no nosso corpo, né? Em tudo. Então, medicina germânica para mim é o motor da minha vida, diria assim. Que legal, né, Liha? Então, assim, vamos entrar. A história da Liha é bem legal, né, gente? E
que acontece, né? A Lira agora ela tá dando aula, ela dá aula lá dentro da formação, né? É uma das tutoras também. Então, a história dela com a medicina germânica, ela sempre viveu na pele, né? É engraçado que todo mundo que dá aula com medicina germânica é testado, né? A viver na pele. Ela falou uma coisa que é real, né? Eu também, como vocês, muitos de vocês sabem, eu tive meus processos também. O nosso professor, né, Michael Lloyd, que é um professor avançado, também foi muito testado na pele. E Tiara Orubi, né, nossa mestra, também passou por 1001 processos. Então, eu acho bem interessante isso que a Lira falou, que a gente é testado, né? É uma prova de fogo mesmo. Porque quando você tem esse conhecimento, é difícil você fingir que você não tem, ou você tentar olhar com os olhos de quem não tem o conhecimento. Não existe isso. Uma vez que você acessa esse conhecimento, você passa a enxergar de outra maneira, e muitas vezes é diferente das pessoas que não conhecem. Então, isso é um grande desafio também, né, para nós, porque às vezes os familiares não conhecem, né, e a gente tem vários desafios quanto a isso. Então, não só com familiares, às vezes amigos, né? Só que eu falo que a gente precisa dar esse salto evolutivo, a gente precisa entrar em contato com esse conhecimento, né? É melhor que a gente tenha, que a gente vá em frente do que não ter, né? Mas com certeza é desafiador e a gente é testado o tempo todo. Então, Lira, vamos falar sobre o que é, né? Essa live é direcionada sobre o que é a medicina germânica. A gente contou um pouco sobre a nossa história. A Lira, ela vai me ajudar na entrega também, né? Da imersão do dia 8, agora 8 de junho. É não nesse sábado, no outro, né? A gente vai entregar uma imersão juntas também. E a gente quer falar um pouco para vocês aqui sobre o que é, né, a medicina germânica, porque muitos de vocês já conhecem, mas a grande maioria ainda não conhece. Eu até gostaria, né, que as pessoas que não sabem o que é, colocassem aqui, coloca eu, tá? Se você não sabe o que é a medicina germânica, do que se trata a fundo, né? Coloca eu aqui nos comentários, tá? Se você tá chegando agora, ou tá me seguindo aí há pouco tempo, coloca eu aqui nos comentários, tá bom? Para mim saber. Ó, a Catiane não sabe ainda o que é. Quem mais não sabe? Coloca aqui pra gente saber, tá bom? Ó, Silvana também, Soraya. Quem mais, gente? Vai colocando, tá? Aqui, mais uma, Sabrina. Ok, então, ó, escuta bem agora que a gente vai explicar o que é, né? E, bom, eu vou dar uma introduzida ali, depois você fala também. Mas o que que é para mim a medicina germânica, tá? O que é? Eu sempre, em todas as explicações que eu dei na minha vida aí sobre o que é, eu começo falando que é a reunião de descobertas, né, de um médico lá na década de 80, o qual perdeu seu filho inesperadamente, né? O nome do filho do Dr. Hammer era Dirk, e ele foi aí baleado, né, por um príncipe, e Dr. Hammer passou a lutar pela vida dele durante alguns meses. E o Dr. Hammer era médico, né? Então, assim, sempre ajudou muitas pessoas. Era um médico muito conceituado lá na década de 80. E de repente acontece isso com o filho de Dr. Hammer. E era o primogênito de Dr. Hammer. Só que Dirk morre, né? Morre nos braços de Dr. Hammer, depois de Dr. Hammer ter tentado salvar a vida dele, acaba falecendo. Então foi algo, um acontecimento na vida do Dr. Hammer, essa perda, né? Trágica, dramática, muito dramático, né? Só quem já perdeu um filho sabe como é o tamanho dessa dor. E para Dr. Hammer foi totalmente inesperado, né? E aí, 2 meses depois da perda de Dirk, Dr. Hammer desenvolve um tumor, né, no seu testículo. E ele começou a ligar, então, né, esses fatores. Nossa, mas eu nunca fiquei doente na minha vida. De repente,
meu filho morre e nasce um tumor no meu testículo, mas como assim, né? Ele começou a fazer essa ligação. E foi aí que ele resolveu pesquisar mais sobre essa ligação e foi através. Ele já atendia naquela época também pacientes oncológicos, né? Ele fazia parte de uma clínica que atendia pacientes da oncologia. E ele começou a fazer suas pesquisas nesses pacientes, e aí ele começou as suas descobertas, né? Eu não vou entrar em detalhes tão a fundo, mas na imersão a gente vai trazer vários detalhes, né, de toda essa história também, que são muito importantes para que vocês compreendam, né, principalmente ali os detalhes, né, de como que a gente ajuda pessoas com a medicina germânica, mas ele pesquisou durante vários anos e ele descobriu, né, 5 leis biológicas. Essas leis regem o corpo, né? Então ele entendeu que essas 5 leis que ele descobriu, e foi assim, anos e anos de pesquisa, né? Colhendo histórias dos pacientes, batendo tomografia do cérebro, e ele começou a fazer vários achados entre o cérebro, a psique, os órgãos, e foi trazendo tudo isso, documentando, né? Documentando tudo. Até que ele reuniu todas as descobertas, levou para a universidade, né? Só que eles se negaram a avaliar, então começaram a chamar ele de louco, né? E aí ele começou a ser desafiado, né? Mas é fato que ele tinha mais de 40 mil casos, né, testados com essa medicina, que ele conseguiu o resultado, que ele conseguiu comprovar ali que sim, existia, né, a ligação entre psique, cérebro, órgãos. Então, todas essas descobertas fazem parte do que é a medicina germânica. Quer complementar, Liha? Bom, o Dr. Hammer, né, passou por uma perda e a partir de então ele começou a descobrir, né, sempre ali buscando o que esses pacientes tinham em comum, né, porque a gente sabe que dentro de uma pesquisa científica, por exemplo, a gente tem que encontrar um ponto em comum e algo que possa ser replicado nos pacientes também, né? Então ele descobriu ali que esses pacientes, todos eles, né, que tinham o mesmo tipo de problema, o mesmo tipo de tumor, eles tinham tido a mesma situação na vida deles, né? Então, e daí ele encontrou os exames que comprovavam isso, né? E por mais que a universidade ela tenha negado e tudo mais, o Dr. Hammer teve várias verificações, né, de outros médicos que verificaram os estudos dele, né? E todos esses pacientes que tinham o mesmo problema, todos eles tinham o mesmo exame, então, que é uma tomografia cerebral, né, que a gente visualiza ali focos de Hammer, que a gente chama. São alterações cerebrais que a gente consegue visualizar, tá? Não vou entrar em tantos detalhes aqui, porque senão a gente vai falar mais sobre isso na imersão, né? Mas todos eles, todos os pacientes que tinham o foco de Hammer num determinado local do cérebro desenvolviam no corpo algo, né? Então começou aí essa descoberta magnífica da medicina germânica, tá? Você quer Uhum. que eu continue falando Exatamente. ali Então, assim, das leis? opa, desculpa, eu não estava Mas ouvindo. das Pode leis? continuar. Pode continuar das leis? Sim, o que eu ia falar, Liha, é sobre a história, né? Isso que a Liha falou é bem importante para vocês entenderem. Então, por exemplo, né, hoje a gente sabe que um paciente com enxaqueca, existem conflitos específicos ali por trás que esse paciente está vivendo, que o Dr. Hammer viu através de suas pesquisas que faziam, né, com que essa enxaqueca surgisse. Ou pacientes que têm alergias, então é outro tipo de conflito. Pacientes que têm um câncer lá na bexiga, é outro tipo de conflito. Então, ele viu que cada órgão, cada parte do corpo, que faz parte ali de tecidos também, né? Hoje o nosso corpo é regido por vários tecidos diferentes, isso a gente estuda também dentro da formação. Esse mapa aqui, ó, que tá aqui atrás, ó, gente, vocês podem ver que é colorido, né? Então tem a cor vermelha, laranja,
e amarelo, um laranja mais escuro, um laranja mais claro. E, na verdade, o Dr. Hammer fez toda uma separação, né, de tecido, órgão. Então, hoje a gente sabe exatamente quando que aquele órgão, aquele tecido responde, em que fase está. Então, as pesquisas dele não foram pesquisas superficiais, né? Foram pesquisas profundas e que trazem uma precisão muito grande sobre o conflito, a fase do conflito, que tecido pertence, por que responde daquela forma. Então, por exemplo, hoje a gente sabe, né, que existe aí o córtex, o cérebro, né? Existem as divisões no cérebro, onde a gente tem um cérebro mais antigo e um cérebro mais novo. E isso, na hora da gente responder às situações, também a gente precisa analisar. Por quê? Porque existe aquela nossa memória, né, primitiva, das células mais primitivas, que é a luta e fuga, né? Onde o nosso corpo, por exemplo, se está te faltando ar, isso é sobrevivência, é cérebro ali muito primitivo, então é o cérebro antigo falando, né? Olha, você precisa mais ar, senão você morre, né? Então, existe esse cérebro agindo, né, na gente até hoje, né? E isso, assim, a gente sabe que acontece, né? Não só dentro da medicina germânica, né? Dentro da medicina tradicional também. O sistema nervoso autônomo regula isso também, né? A gente ajuda a gente a regular. E existe um cérebro que é mais novo. Esse cérebro mais novo, ele veio a partir de quando a gente começou o relacionamento, as pessoas começaram, as tribos começaram a se formar, né, e tudo mais, e a gente teve conflitos aí de território, de disputa. Então tudo isso foi levando a memórias, né, do corpo. Então a medicina germânica também traz isso, né, de acordo com o que a gente vivencia, o nosso corpo responde, mas ele tem um porquê de responder de tal forma, né? De crescer as células, de fazer uma necrose, de parar a função de algum órgão. Então, existe um porquê por trás e existe uma explicação também da parte da embriologia, de toda essa divisão dos tecidos. Isso quem traz é a terceira lei biológica, né, que nos traz toda essa parte de como que os tecidos respondem, né? E a gente vai estar também explicando a fundo para vocês, né? A gente não pode passar tudo aqui, senão nós ia ficar aqui 8 horas, né, falando. Mas o que vocês precisam saber é que medicina germânica não é algo superficial, não é, muito pelo contrário, né? Por isso que a gente fala assim, tem que estudar, né? Quem quer entrar na medicina germânica vai ter que estudar, vai ter que se dedicar. Existe toda uma dedicação por trás. Então, você que não gosta de estudar, ou que não quer estudar, nem entra. Nem entra, porque você não vai se dar bem ali, né? Então, a gente quer pessoas que realmente se dediquem, que estudem, né? Não é difícil, porque pessoas que não são da área da saúde conseguem estudar, conseguem entender, então não é algo de outro mundo. E isso eu acho que Dr. Hammer deixou, né, uma metodologia muito simples para que as pessoas compreendam também, para que imagina se a nossa cura fosse difícil, né? Não faz sentido, né, que a cura seja difícil, não faz sentido. Então, eu não acho que a medicina germânica seja complicada, mas existe uma dedicação por trás. Sim, você precisa aprender esses mapas. E então, para isso, você precisa ter tempo para estudar, para se dedicar. E é recompensador, né? Quem se dedica, quem vai ter a sua recompensa, como tudo na vida, né? Quer complementar, Lira? Fica à vontade, tá? Então, a- o Dr. Hammer, ele mapeou tudo isso, né? Eu tô vendo ali alguns comentários, as pessoas perguntando dos conflitos, se o corpo adoece quando a gente não resolve o conflito.
Não, na verdade, o que que acontece, né? Eu vou explicar um pouquinho assim todo o mapeamento que o Dr. Hammer fez e fazendo algumas correlações para vocês entenderem como que isso acontece na prática, tá? Então, todas as partes do nosso corpo, a Marina falou que nós temos um cérebro mais novo e cérebros mais primitivos. São partezinhas do cérebro, né? Tronco cerebral, medula cerebral e o córtex, né? A gente estuda basicamente e o cerebelo, né? A gente estuda basicamente essas partes. Cada partezinha controla órgãos e tecidos específicos do nosso corpo. Só que correlacionado com a embriologia, né? Então, ali todo o nosso corpo foi desenvolvido a partir de 3 tecidos embrionários, né? Endoderma, endo de dentro, então é o primeiro, mesoderma, meso do meio, e ectoderma, ecto de fora. Então, são os tecidos de fora. Né, fazendo ali só algumas correlações. Então, todo o nosso corpo ele foi desenvolvido a partir desses três folhetos embrionários. E cada folheto, cada grupo de órgãos e tecidos que derivam, né, desses 3 folhetos tem um controle ali no cérebro. Então, uma partezinha do cérebro específica que controla essas partes. Né? O que o Dr. Hammer percebeu? Que toda vez que uma pessoa ela vivencia uma situação que é muito impactante para a vida dela, que ela foi pega de surpresa, né? É algo impactante, algo dramático para ela. E são os três princípios ali, né? Isolado, dramático e não, Oh, meu eu sempre confundo. Deus, e inesperado. Dramático é inesperado, isso. Dramático, isolado, inesperado. Né? Então é muito importante ali para a pessoa, muito impactante para a pessoa, né? Ela é pega de surpresa e ela se percebe sozinha ali. Enfim, quando a gente tem uma situação na nossa vida configurando essas 3 coisas, o nosso cérebro ele vai captar essa informação de acordo com quem ou com o que. Lembra, a Marina falou que existem tipos de conflitos, né? Conflitos de sobrevivência, de território, de desvalorização, de ataque, enfim, tem vários tipos de conflitos, grandes categorias, né? Que o nosso cérebro percebe. Então, cada parte do nosso cérebro, por exemplo, o córtex, né? O córtex cerebral ali, ele vai responder a conflitos de território, conflitos de separação. Então, vamos supor que essa pessoa ela vivenciou ali uma separação. A parte do cérebro, o córtex que vai ser afetado, tá? E daí, de acordo com o teor desse conflito, né? Ah, é um conflito de território, é uma perda territorial, é uma raiva territorial, ou é um medo territorial, enfim, tem as subcategorias, né? Vai afetar um tecido e um órgão específico. Tá? Então, esse mapa que a Marina mostrou ali, que está atrás dela, tem exatamente isso, né? Dr. Hammer deixou ali de uma forma didática, dividido ali em cores, né? Para que a gente pudesse visualizar com facilidade, né? Tudo isso, né? Então, os grupos de conflitos que afetam os órgãos específicos, né? E ele percebeu o seguinte, que tudo acontece na nossa psique, então algo acontece, né? Um fato acontece, um conflito acontece, a nossa psique ela é alterada, tá? O nosso cérebro ele é marcado com um foco de Hammer e a partir desse momento os nossos órgãos também começam a responder. Então foi aí que ele descobriu essa tríade psique, cérebro e órgão e tá tudo interligado, tá? Então quando a gente vive uma situação, a psique e o cérebro os órgãos são impactados ao mesmo tempo. E o nosso corpo, ele vai começar a produzir uma resposta para nos ajudar a enfrentar aquele conflito. Por exemplo, tem tecidos, né, no caso ali das glândulas mamárias, por exemplo, que vou dar o meu exemplo, né? Até alguém tinha perguntado, não entendi como que ela se curou, né? Eu perdi um filho e depois disso meu corpo desenvolveu um tumor na mama, né? Eu tive um aborto espontâneo e depois disso meu corpo desenvolveu ali esse tumor, né? Após essa perda. E daí, que acontece? O que aconteceu? Meu cérebro percebeu essa perda, né? Algo aconteceu, então o conflito aconteceu, meu cérebro lá no caso foi no cerebelo, meu cerebelo percebeu, marcou ali e meu cérebro mandou imediatamente a informação para a mama começar a proliferar células, tá?
acontece? No momento em que aconteceu esse impacto, no momento que eu reconheci essa perda, meu corpo ele já começou a produzir ali uma resposta numa tentativa de me ajudar a resolver aquela perda daquele filho. O que o corpo entende? Quanto mais célula mamária tem, mais leite produz, mais rápido consegue nutrir um novo filho e resolver a perda desse filho, tá? Então, o que eu fiz para resolver isso daí? Eu não engravidei novamente, mas eu adotei um gato. Então, meio que eu substituí ali esse filho, né? E meu corpo. E eu também tinha perdido um gato naquela época. Então, foi assim, foram as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu adotei um gato e substituí ali aquele filho e meu corpo começou a degradar aquelas células, tá? Então, não é quando a gente não resolve o conflito que o nosso corpo adoece. Pelo contrário, quando a gente resolve o conflito, o nosso corpo também resolve aquele sintoma, aquela doença, enfim, tá? Por quê? Porque isso aconteceu com um propósito, para me ajudar a resolver aquela situação, né? A partir do momento que essa situação ela foi resolvida, não tinha mais por que aquele tumor ficar ali. Então, o cérebro deu o comando para o corpo, a partir do momento que eu percebi o conflito está resolvido, tá tudo bem, minha psique acalmou, eu parei de sofrer pelo luto, né, ali e tudo mais. O corpo, ele simplesmente degradou aquele tumor ali e pronto, acabou, tá? Então, cada tecido, cada órgão tem um padrão de resposta que a gente chama. Tem tecidos, por exemplo, que eles proliferam células na fase ativa, que a gente chama, né? Ou seja, quando a pessoa está vivenciando o problema, ela pensa no problema, ela, ela, ela está impactada ainda com aquilo, ela está vivenciando. O corpo ele entra numa resposta de luta ou fuga, né? Então a pessoa ela não dorme, ela não come, ela fica em um estado de alerta, justamente buscando uma solução. O cérebro está o tempo todo buscando uma solução para resolver aquele conflito. E a partir do momento que a gente consegue resolver, né, o nosso cérebro vai perceber essa resolução e também vai mandar uma mensagem ali para o corpo parar de produzir essas respostas. E com isso, né, tumores são degradados ou tumores são formados, depende do tecido que o corpo está envolvido, né? Então, cada órgão, cada tecido tem ali, de acordo com a origem, né, embriológica, endoderma, mesoderma, ectoderma, ele tem um padrão de resposta diferente. E quando a gente entende isso, né, qual é o padrão de resposta de cada órgão e tecido derivado dos três folhetos, a gente consegue saber qual fase que essa pessoa está, se a pessoa está vivenciando o conflito, né, está em fase ativa ainda, ou está em fase já de resolução, que a gente chama, ou então fase de cura também, a gente acaba usando esse termo, tá? Mas uma fase de resolução ali, que é o corpo voltando ao normal, porque ele já produziu as respostas que ele precisava, você já resolveu o problema e tudo volta ao normal, tá? Então, as leis biológicas, o que eu falei foi basicamente o resumo das leis biológicas, né? E o nosso corpo, ele usa, né, uma simbiose com a natureza. Então, a gente tem, né, no nosso próprio corpo, a gente tem micro-organismos que também vão ajudar nesse processo de reparo. Tem a inflamação, que nada mais é do que um mecanismo de reparo do nosso corpo. Então, tem várias coisas que acontecem no nosso corpo, né? Respostas primitivas acontecem, micro-organismos também vêm para nos ajudar, né? E a gente consegue se autocurar quando a gente resolve os conflitos, entende tudo isso, tem apoio de outras pessoas, né? Afinal, nós somos mamíferos e nós precisamos uns dos outros, né? Então, esse apoio de pessoas ao nosso redor, isso facilita e melhora muito mais, né, ali nosso processo de resolução, né? A gente consegue se curar com muito mais agilidade, né? Porque outros processos acabam ali acontecendo quando a gente se sente sozinho, quando a gente se sente abandonado, né? Nosso corpo ele acaba demorando muito mais para conseguir se autocurar, tá? Então, respondendo a pergunta ali, né, de como que eu me curei, foi exatamente isso. Eu entendi que a partir
daquele diagnóstico, porque eu nem tinha pensado, né, no que isso poderia causar, na perda dessa criança, o que isso poderia causar na minha vida. Eu nem pensei na hora. Eu lembro que eu chorei um monte, que eu entrei ali, eu paralisei, né? Mas naquele momento meu cérebro captou a informação, mandou uma mensagem pro meu corpo começou a responder. E quando eu olhei, falei, opa, o que aconteceu? Eu fui lá e resolvi o conflito, acabou o problema, né? Meu próprio corpo degradou aquilo ali e finalizou, né? Então, apliquei, né, a medicina germânica e, e tá tudo bem, né? E vamos Pode falar. diferenciar uma coisa, né, Liha? Até perguntaram aqui, né? Ter consciência do conflito ajuda a resolver. Então, assim, gente, é muito bom ter a consciência, né, do conflito. Então, como que a gente tem a consciência? Através do conhecimento. Então, quanto mais você estuda e você entende como as coisas funcionam, é mais fácil de você ser consciente dos conflitos. Então, por exemplo, a Lira passou por essa perda, ela já sabia que o tumor, o tipo de tumor ali na mama correspondia, né, esse conflito que ela teve de perda e tudo mais, desse aborto. Então ela já sabia, já fez essa correlação, porque ela já tinha conhecimento, mas assim, não significa que estava resolvido. Ela agiu para resolver. Então ela já sabia o que ela precisava para resolver, que ela falou que ela adotou o gato, né? E parece besteira, né? Ah, mas será que adotar um gato vai resolver? Ajuda muito, tá, gente? Por isso que, assim, as pessoas hoje estão muito apegadas, né, a animais de estimação, tratam como filhos, porque realmente é uma representação para nós mulheres de um filho, né? O cachorro, o animalzinho ali, ele entra como um membro da família, né? E se acontece qualquer coisa com esse bicho, a gente age como se fosse um filho mesmo. Então, para nós, a gente não distingue, né? Ah, não, não é meu filho, é meu cachorro, ou é meu gato. Não existe essa diferenciação. Por isso que as pessoas adoecem muito quando perdem seus animais, né? Mas eles também podem ser um motivo aí de processo de cura, né? Para agilizar esse processo de cura. Então, foi isso que ela fez, tá? Tem mais algumas perguntas aqui. Só um pouquinho. A cura biológica, exatamente. Que bom trouxeram, acho que foi a Daya que trouxe esse conceito, né, de cura biológica. Eu acho legal a gente comentar aqui, né? A medicina germânica, gente, a gente fala muito de emoções, né? Assim, aqui para vocês e até nas redes sociais, né? A gente coloca vídeos falando sobre qual é a emoção que está por trás. Mas na verdade não se trata de emoções, né? Essa foi uma maneira que a gente achou de fazer vocês entender o que é isso, né? O que acontece no corpo. Porém, tudo que acontece no nosso corpo se trata de biologia. As emoções, elas caminham juntas, né? Ali elas têm, existe emoções por trás, mas não são elas que definem essa resposta biológica, mas sim a própria biologia. Então, existe um funcionamento do corpo, né? Então, por exemplo, lembra aquela situação que eu falei da falta de ar, né? Se você tá com falta de ar, instintivamente seu corpo vai tentar te ajudar, proliferando ali nos alvéolos pulmonares um tumor, por exemplo, né? Para tentar te ajudar. E isso é chamado de adenocarcinoma de pulmão. Mas não é as emoções que regem, existe uma emoção que pode acompanhar por trás, mas vocês entendem que é instintivo esse processo? Em contrapartida, né, quando a gente pega o córtex, existe uma raiva que a gente sente quando a gente passa por um conflito de raiva territorial mesmo. Então, digamos que eu e a Lívia, a gente começa a brigar, disputa de território, né? Quem manda mais? Enfim, a gente começa a brigar e a gente entra em conflito, porque algo inesperado aconteceu. Algo que a gente não previa aconteceu
e eu senti como uma disputa de território, por exemplo. E aí eu fico com raiva da Lira, né? Existe essa raiva por trás? Pode existir, mas não é ela que governa o corpo, entende? Mas sim essa disputa territorial. Então, a disputa territorial, ela vem antes, a raiva, ela vem acompanhando, né? Todo esse contexto. E isso acontece. Então, por exemplo, quando a gente se sente ameaçado, quando a gente perde alguém, a perda ela é biológica, não é emocional. A perda é biológica. Quando uma mãe perde um filho, quando uma avó perde um neto, isso é totalmente biológico para um sistema familiar, para, vamos falar, né? A gente puxa aí em codificação biológica, que o Dr. Hammer fala muito, né? Então, mamíferos, existe uma codificação biológica por trás dos mamíferos que nos regem. E quando a gente, por exemplo, está sozinho, isso nos lembra, nos remete à nossa morte. Então, mamífero nenhum pode ser isolado. E não se trata de emoções, se trata de biologia, de você viver ou morrer. Então, a tua codificação genética diz assim: poxa, se você ficar sozinho, digamos que você te coloque num apartamento e ninguém mais fale contigo durante anos, você morre, né? É isso que acontece. E pesquisas já comprovam isso, né? Fizeram testes, inclusive, com crianças isoladas dentro do. Anos atrás, né? Muitos de vocês devem conhecer essas pesquisas, né? Isolavam as crianças nos hospitais, não deixavam ter contato com a mãe, não falavam com a criança, as crianças morriam, né? É isso que acontece. Então a gente tem a nossa codificação biológica. É isso que vocês precisam entender. E o corpo é regido por isso. Então não se trata de emoção. A emoção vem junto. A emoção é paralela a isso, né? É um caminho paralelo, acompanha a gente. Mas o corpo tem as suas respostas biológicas. E isso é medicina germânica, né? Isso que a gente também luta há 15 anos que eu estou à frente dos cursos, a gente luta para trazer essas informações direto da fonte, porque a gente aprendeu com grandes mestres também. Então, é importante vocês entenderem o que é medicina germânica direto da fonte, né? Sabendo o que é realmente, tá bom? Quer complementar, Lihan? Pode ficar à vontade, Sim, tá? complementando o que você falou ali da questão biológica, né, que não se trata necessariamente das emoções, porque emoções a gente tem um monte de emoções e nuances diferentes dessas emoções. Só que entende que antes da gente sentir uma raiva de alguém, você não sente uma raiva espontânea, assim, ah, acordei com raiva do fulano. Antes de você sentir essa raiva, aconteceu algo, teve um fato. Então, por exemplo, seja um sonho, né? Daí você acorda, sonhou com a pessoa, no sonho aconteceu alguma coisa, ou então aconteceu realmente alguma coisa. Então, sempre tem um fato que precede aquela emoção. Então, acontece alguma coisa, que é o conflito biológico, aí a gente vai sentir a raiva, vai sentir o luto, a perda, enfim, mas aconteceu. Nesse momento que aconteceu, o nosso cérebro ele é impactado. A nossa psique vai passar, as nossas emoções elas vão aflorar e podem mudar ao longo do caminho, né? E o nosso corpo, naquele momento, o nosso cérebro já vai mandar informação para o corpo e o corpo já vai começar com essa resposta. Né? Através dessas memórias, é uma resposta primitiva, né? De novo, a gente está falando ali de de algo natural que acontece, mas que sempre acontece, por isso que são chamadas leis biológicas, né? Então, igual a lei da gravidade, se você jogar alguma coisa, né, no chão, essa coisa ela vai, se você jogar de uma altura, ela sempre vai cair para o centro da Terra, né? Então, se você jogar aqui, se você jogar lá no hemisfério norte, se você jogar, sei lá, qualquer parte do planeta, né, que se aplique à gravidade, claro, enfim, essa coisa vai cair no chão. Então, as leis biológicas, elas também seguem, né, essas leis,
sempre acontecem, mas sempre partindo da biologia. Então, por isso que uma resolução biológica, no meu caso, foi adotar um gato, então eu fiz uma reposição, né, uma substituição de um animal pelo outro, e aquilo foi algo biológico que meu corpo entendeu que estava resolvido e pronto, acabou, né? Só que a gente sabe que tem alguns momentos em que essa cura biológica ela não é possível. Por exemplo, como que você vai substituir um ser humano? Eu substituí o gato, mas eu não substituí o filho. E aí, né? Claro que na natureza teria essa resolução, né? Se eu tivesse um novo filho, eu teria resolvido esse conflito, né? Mas, enfim, tem casos que a gente não consegue fazer uma reposição, né, desse ser humano. Então, a gente trabalha, daí sim, a gente vai trabalhar muito em cima das nossas emoções, das nossas percepções, né? Porque a forma como a gente percebe o mundo é que vai determinar como aquilo vai te impactar, né? Então, por exemplo, agora sim, falando das emoções alterando ali o fato, né? Então, por exemplo, vamos supor, a gente vivencia a mesma situação, a mesma situação. Vou dar o exemplo lá da criança atravessando a rua, né? Por exemplo, tá o pai e uma mãe, um do lado do outro, e a criança ali, ela sai correndo e ela é atropelada. A mãe pode perceber um conflito de perda. O pai pode perceber um conflito de desvalorização, ou um conflito motor, de eu não conseguir correr para segurar essa criança, alguma coisa nesse sentido. A mesma situação vivenciada com percepções diferentes. E através dessa percepção diferente de cada um, vai determinar qual parte do nosso corpo que vai reagir a essa situação, tá? Então, claro que a emoção que está ali, ela também ela vai direcionar, né? Mas a emoção, ela acontece depois do fato, né? Então, algo acontece que desencadeia uma emoção e o nosso corpo, ele vai responder ali, ele vai alterar essa emoção, ela vai mudando ao longo do caminho. Eu Essa acho emoção fica que mais forte, mais é fraca, bem né? legal, né? Essa Pode falar. questão da. A gente pode separar, né? As emoções e as percepções. Então, a medicina germânica Uhum. traz as percepções, né? De acordo com o modo que você percebe, o que você vive, você vai ter tal órgão impactado. E as emoções, você pode ter, digamos que a tua percepção seja perda, mas essa perda pode te trazer várias emoções. Essa perda te traz raiva, sentimento de solidão, nossa, várias emoções pode estar contigo, mas a percepção foi uma só, que foi perda, né? Que foi a percepção naquele momento que você vive foi de perda. Então é isso que rege o corpo, né? É interessante as pessoas entenderem isso, que é um segundo, é o que você percebe em um segundo que vai reger ali que órgão será impactado. E, gente, a gente estava falando, né, sobre o que é a medicina germânica e é legal a gente falar o que não é a medicina germânica, que entra aqui também essa parte, né, das emoções e tudo mais. Então, para que vocês entendam, né, que a medicina germânica traz essa questão que é totalmente biológica, apesar de a gente estudar também as emoções em paralelo ali. Inclusive, a gente tem estratégias emocionais, né, dentro do método da sabedoria biodivina. Então, a gente tem as estratégias emocionais que a gente age também ali, né, com as pessoas, porque precisa, é uma estratégia que a gente precisa também. Mas é interessante a gente falar sobre o que não é a medicina germânica. Então, a medicina germânica, por exemplo, né, não é uma técnica, né, é uma medicina que, como vocês viram, existem leis por trás, existe todo um princípios, né, que o Dr. Hammer traz. Então, a gente identifica a fase, a gente segue um passo a passo, né, estruturado para ajudar esse paciente, mas não é a aplicação de uma técnica, né? Então, por exemplo, vamos pegar ali a microfisioterapia, né? Existe uma técnica por trás da microfisioterapia, onde você coloca a mão no paciente, aí você vai fazendo alguns toques sutis e você vai desbloqueando. Isso é uma técnica aplicada,
né? A medicina germânica, ela é uma medicina. Então, por isso que é legal as pessoas entenderem que você começa a estudar, tem várias coisas para você estudar dentro da amplitude de uma medicina, né? E o médico lá, quando usa a medicina tradicional, né? Ele também segue vários princípios e tudo mais. Então, essas leis nos trazem também esses princípios, né? Sobre como a gente enxerga as doenças, o que são as doenças, como ajudar de fato esse paciente, como que a gente vai fazer com que a gente retire um paciente de uma fase leve para outra fase. É, são vários detalhes, gente, vários detalhes, mas o que vocês precisam ter em mente é que é uma medicina, não é uma técnica, né? Não é, apesar de ser uma ferramenta a mais, né, para os profissionais, não vai ser só aplicar uma técnica. Não. É uma medicina muito mais ampla do que uma própria técnica, né? Quer complementar com algo sobre isso, Lira? Do que não é a medicina germânica também, né? Existem ali três coisas que o Dr. Hammer sempre falava, né? Acidentes, então traumas físicos, isso não entra, a pessoa tá lá, sei lá, sofreu um acidente e tá todo machucado. Isso entra em conflito? Não. Dá pra gente tratar com medicina germânica? Não. Ali é tratamento médico, cirurgia, se for o caso, né? Então, tratamentos convencionais mesmo, recuperação, reabilitação com fisioterapia, enfim, né? Isso, acidentes não entra ali dentro da medicina germânica, né? Envenenamento, né? E aqui a gente também não trata com a medicina germânica, não tem como a gente olhar, é um conflito biológico, envenenamento. Não, foi algo completamente externo, né? Então a pessoa foi envenenada de alguma forma, seja ali uma intoxicação por alimento, por remédio, enfim, qualquer tipo de veneno que essa pessoa possa, né? Substâncias químicas, enfim, sei lá, um coma alcoólico, né? Entra nesse envenenamento porque é uma substância química que você tá ingerindo, tá consumindo, e teu corpo, você não vai trabalhar, você não vai encontrar um foco de Hammer para o envenenamento, por exemplo. Né? Não vai ser um conflito que vai impactar, que vai fazer com que teu corpo responda, até porque acaba respondendo meio que na hora, né? A grande maioria dos venenos ali responde, o corpo acaba respondendo na hora, né? E também desnutrição, tá? Então, por exemplo, a falta de vitaminas, né? Tá faltando vitamina C, vitamina D e tudo mais, não entra ali também como a gente não vê como um conflito biológico. Claro que existem conflitos que podem fazer com que essa pessoa não coma, aí são outros aspectos que dá pra gente olhar, né? Ver até onde a medicina germânica pode ajudar ali, mas não é algo que a gente trabalha especificamente com a germânica, não vai configurar um conflito, não vai impactar o cérebro, né, a psique, o cérebro e os órgãos, né? Então essas três coisas também a gente não trabalha com a germânica, né? Então, o que é, né, ou não ali é justamente situações que são dramáticas, isoladas e inesperadas, né? Então essas situações, sejam elas em quais âmbitos elas acontecerem, né? Seja um conflito de separação, um conflito de sobrevivência, um conflito de ataque, enfim, seja ele qual for, daí sim impactou o cérebro, né? Altera a psique e o corpo vai responder. Aí sim a gente consegue olhar com toda a medicina germânica, né? E dar o direcionamento ali para aquele paciente, para que ele possa ter condições de resolver aquele conflito, né? Ou então ressignificar, trabalhar a percepção dele em relação àquilo, né? Então isso configura sim daí o que é a medicina germânica, né? E o que não é a desnutrição, envenenamento e traumas físicos, tá? Perguntaram aqui, ó, mas um acidente pode desencadear algo no futuro? É claro que assim, um trauma, por exemplo, você sofreu um acidente, quebrou a perna, mas teve também o impacto desse acidente, né? Por exemplo, você viu um carro vindo na sua direção e é claro que
é todo um medo frontal, a gente chama, né? Nesse caso. Existiu alguma coisa ali, claro. Pode inclusive te impedir, às vezes, dirigir, né? Tem pessoas que não dirigem mais a partir disso. Tem outros conflitos por causa desse acidente. Aí sim, isso envolve conflitos biológicos, né? Mas alguém vir e te bater e quebrar a tua perna seria um trauma físico, né? E aí isso não, o próprio trauma ali vai se recuperar porque o corpo se regenera. Então não entra conflito biológico nesse caso, tá? Gente, então assim, nosso tempo está acabando. E aí, assim, eu separei aqui os tópicos para vocês, né? A gente falou então das 5 leis, né? Do quanto essas 5 leis regem o corpo. Essas 5 leis a gente vai fazer na imersão agora, dia 8 de junho, né? Uma imersão de 8 horas, que tá num valor muito bom. Então, você aí que é profissional, que quer adentrar esse mundo, pessoas que querem conhecer mais a medicina germânica, né? São 8 horas de imersão, a gente vai estar trazendo a fundo essas 5 leis, a gente vai estar falando de cada lei. Tudo isso aqui que a gente está passando para vocês, a gente vai ir a fundo, né? Vai nos detalhes. Então, essa imersão vai ser muito profunda, tá? Ela não vai ser uma imersão superficial. Essa live, ela já foi muito profunda. A gente vai trazer isso durante 8 horas, tá, gente? Então, assim, é um super conhecimento. Eu não vou poder citar todas as leis aqui, mas para quem que é, né? Para quem que é a imersão, para quem que é a medicina germânica, para quem quer mudar o olhar perante as doenças, precisa enxergar de um outro modo, né? Às vezes, para você conseguir ajudar o teu paciente, você precisa mudar o teu olhar. Se você continua com o mesmo olhar, você não consegue ajudar. E a gente tem que mudar isso. E como que muda? Através do conhecimento, né? Então, eu até soltei uma frase esses dias que a ignorância é a mãe da felicidade, né? Acho que foi essa frase, a ignorância é a mãe da felicidade. E o que que acontece? A medicina germânica, ela te tira dessa ignorância. Muitos profissionais ainda são, né, com o perdão da palavra, tá, gente? São ignorantes e cometem alguns erros, algumas falhas. Isso é ser humano, né? Nós também éramos assim. Eu falo, nossa, se eu soubesse algumas coisas que eu sei agora lá há 15 anos atrás, eu não teria cometido alguns erros. Enfim, a gente precisa evoluir, precisa mudar as nossas percepções. Então, você vai sair dessa imersão como? Tendo um novo olhar perante as doenças e com novas ferramentas em mãos, né? Você vai saber exatamente o que fazer para ajudar. Então, essa imersão é a base da medicina germânica. A gente vai trazer toda a base, tudo sobre as 5 leis, o que cronifica as doenças, como avaliar a lateralidade da pessoa, porque a lateralidade faz com que a gente entenda melhor dos sintomas, né? Então, assim, é uma imersão muito profunda, tá? Então, fica o convite. O valor é R$ 197, gente. R$ 197. Essa imersão, ela estava programada para a gente cobrar aí pelo menos 2.000, 2.500, tá? Só que nesses 3 meses aconteceram bastante coisas, assim, que tocou no meu coração mesmo. Então, a gente tá entrando com essa imersão para dar acesso às pessoas. Por quê? Porque a medicina germânica, ela é da humanidade. Não é minha, nem da Lirra, né? E nem de ninguém. Essa medicina, ela é da humanidade. As pessoas precisam ter acesso a ela, né? Então, é o nosso papel aqui. Eu e a Lirra, a gente tem aí, como muitas pessoas também aqui no Brasil, tem uma missão grande que é levar esse conhecimento para as pessoas, tornar acessível esse conhecimento, fazer com que chegue esse conhecimento, né? E eu até compartilho com vocês, assim, isso se assemelha muito o que Jesus fez pelas pessoas. Quem conhece a história de Jesus
Eu não conhecia, né? Para mim é totalmente novo conhecer a história de Jesus, mas Jesus tinha algo novo para falar para as pessoas. E era exatamente o que o Dr. Hammer trouxe, né, quando estava vivo. Ele tinha algo novo, algo revolucionário para falar para as pessoas. Então, se nós duas estamos aqui hoje, várias pessoas no Brasil estão também falando sobre isso, é porque é para ajudar e a hora é agora, né? Então, são informações revolucionárias que realmente ajudam e muito, né? Milhares de pessoas sendo beneficiadas, eliminando os seus sintomas. Então, a gente precisa levar esse conhecimento para as pessoas, por isso que a gente está aqui, tá? E estamos aí, né, há 14 anos. Liha também tem longo tempo aí de medicina germânica e vamos continuar, né? Até onde for possível, né, Liha? Então fica o convite para vocês, tá, gente? Me manda um direct. Eu acredito que o link, eu não lembro se o link está na bio, mas qualquer coisa me manda um direct que eu envio um link para vocês. Eu vou colocar na bio agora, inclusive, para vocês fazerem também a inscrição de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, gente, manda uma mensagem que eu respondo, tá? Eu espero de coração que a gente tenha ajudado, né, com essa live a todos vocês. Obrigada, Lira, por tua participação aqui também, tá bom? Eu que agradeço, Marina. Um prazer estar aqui. A nossa missão de vida, né? Estou exercendo a nossa missão, que é levar a germânica para as pessoas. É isso Continuando aí o aí. legado de Dr. Hammer. Tá bom? E aí, gente, então, dia 8, tá? 8 de junho a gente espera vocês. Eu espero de coração, né, que essa live tenha contribuído. Se você gostou, manda para quem precisa, né, ouvir. Enfim, chama pessoas aí para assistir essa live também. E você acaba ajudando a gente, né, a levar esse conhecimento também, tá bom? Daniele, você pode me mandar um direct, me manda uma mensagem no direct que eu te passo o link para você se inscrever na imersão, tá bom? A gente também, eu vou colocar o link na bio também para vocês fazerem a inscrição. Tá legal, gente? Um super beijo. Vejo vocês em breve. A gente vai fazer mais lives, tá? Fiquem atentos. Semana que vem, domingo, vai ter live também. Um beijo, gente. Tchau, tchau.